Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. E aí, minha gente querida, como é que vocês estão? Desejo que todos estejam muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã, com muita alegria no coração para a edificação da sua fé e levá-lo a ser alguém que vive acima da média. O tema da oração de hoje é conhecendo a vontade de Deus para o futuro. Antes de seguirmos por aqui, eu faço aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. O texto da nossa devocional do dia de hoje é Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 17, e eu quero fazer neste exato momento esta leitura. E durante o nosso estudo devocional de hoje eu estarei citando novamente o texto. O texto então começa no verso 13, dizendo o seguinte para nós: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Muito bem, minha gente querida, vamos lembrar um pouquinho do que Tiago tratou até esse momento. No capítulo 4, Tiago começa falando sobre as guerras. Ele então destaca para nós 3 tipos de guerra muito interessantes. Primeiro, a guerra contra os outros, contra as pessoas. Segundo, ele vai destacar a guerra contra si mesmo, ou seja, contra nós mesmos. E para fechar esse primeiro momento, no capítulo 4, até o verso 12, ele vai falar sobre a guerra contra Deus. Tiago foi muito exato ao tratar com clareza sobre vários assuntos, como, por exemplo, falar da vida do próximo. Quando nós observamos aqui o contexto em que Tiago está falando sobre as guerras, ele vai falar sobre muitos assuntos, e um dos mais sérios era um problema que estava acontecendo, que era observado e era do conhecimento de Tiago. As pessoas estavam degladiando, falando umas das outras. Isso é um sério problema. Tanto é que no capítulo 3, Tiago vai dedicar um tempo todo especial falando sobre o uso da língua. Tiago foi muito exato nas suas considerações. Agora, Tiago, nos versículos de 13 a 17, ele vai falar sobre o risco de algo absolutamente perigoso, que é a presunção. A presunção, segundo Tiago, é aquela que, em primeiro lugar, vai nos dar um entendimento errado sobre nós mesmos, em se pensando em ambições. Em segundo, vai dizer que temos todo o tempo do mundo a nosso favor, um tremendo engano. E terceiro, Tiago vai nos dizer que temos controle sobre os nossos planos e sobre o futuro, ou seja, ele vai apontar que esse aqui é um outro grande problema da presunção. O que nós não podemos esquecer é que presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus, e isso é um tremendo pecado e uma catastrófica tolice. Infelizmente, você e eu já encontramos muitas pessoas, e as encontramos ainda hoje, pessoas que são presunçosas. A boa pergunta de hoje, então, é como se respaldar e ficar livre da presunção. Tiago, nesses versículos, vai apontar para nós alguns bons caminhos. Primeiro, se você quer se ver livre, respaldado contra a presunção,
Em primeiro lugar, é preciso ter consciência da ignorância dos nossos corações. Gente, como o nosso coração é enganoso. Os crentes naquela época mesmo, a partir das palavras de Tiago, estavam vivendo de forma muito profunda a presunção. Isso fica claro no versículo 14, a parte A. Nós estamos aqui no capítulo 4, lembre-se disso. Tiago então vai dizer: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. E Tiago daqui a pouco vai dizer para nós que a nossa vida ela é muito passageira. A segunda coisa então, se desejamos nos ver respaldados e ficarmos livres da presunção, é preciso ter consciência de que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Por isso, na parte B do versículo 14, Tiago vai nos dizer: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A terceira dica de ouro que Tiago dá para nós aqui é que é preciso caminhar na dependência absoluta da pessoa do nosso Deus e Pai querido. Por isso, no versículo 15, Tiago vai nos alertar: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vamos dar uma pausa agora? Respira fundo e verdadeiramente responda se nos planos que você tem para a sua vida, você tem considerado a vontade de Deus como justa, perfeita, absoluta e aquela que deve ser seguida e perseguida por você. A presunção, ela é muito perigosa por duas razões. Tiago agora vai nos dizer sobre o porquê é que a presunção é muito perigosa. Primeiro, nela o homem então vai dizer: eu tomo conta do meu destino, eu tomo conta do meu futuro. E sabe qual é a resposta de Tiago, minha gente querida? Verso 16: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, ou seja, de tomar a rédea das suas próprias vidas nas suas mãos e quererem definir o que é que vai ser do jeito que vocês querem que seja. E ele vai dizer o seguinte: toda vanglória como essa é maligna. Gente querida, vamos tomar cuidado com as nossas motivações. O tempo todo, eu como pastor procuro alertar as minhas ovelhas deste perigo iminente que todos nós corremos. A presunção ela é muito perigosa por uma segunda razão. Nela, o homem declara a sua desobediência ao ter conhecimento dos propósitos de Deus. É mais ou menos assim: eu sei qual é a tua vontade, mas eu decido caminhar na contramão. Por isso o verso 17 fecha para nós dizendo o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Palavras de Tiago. Todos nós sabemos que até determinado ponto as nossas vidas estão no nosso controle, não é verdade? Nós precisamos tomar decisões sérias na vida o tempo todo e o tempo todo nós estamos decidindo. Vou citar dois rápidos exemplos. Primeiro, quando nós pensamos em nos casar, nós vamos ter que decidir com quem vamos nos casar. Quando pensamos em uma profissão, nós vamos ter que fazer a escolha pelas nossas profissões. Então, até determinado ponto, nós temos condição de decidir. Isso não é errado, isso é absolutamente normal. Por outro lado, a vida humana não está em nosso controle. Nós não conhecemos o nosso futuro e nem sabemos o que é melhor para nós. Por essas e outras razões, nós precisamos buscar conhecer os propósitos de Deus para nós e dependermos dele o tempo todo. O tempo todo caminharmos na dependência
do nosso Deus e Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Amanhã nós vamos considerar a questão da vontade de Deus. Vamos esmiuçar um pouquinho mais esse texto. Acompanhe então o canal Acima da Média e vem comigo. Vamos então agora às aplicações do nosso estudo devocional de hoje. As nossas aplicações de hoje, elas serão conselhos. Eu quero deixar aqui 3 rápidos conselhos. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro conselho: dependa de Deus e não da força do seu braço. Segundo, peça a Deus a manifestação de sua direção e vontade sobre a sua vida. E terceiro, não se engane, o seu coração em algum momento tentará te fazer alguém presunçoso, despido da vontade de Deus, desassociado dela e divorciado dela. Cuidado! Para que isso não aconteça, dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Amém, minha gente querida? Nós vamos então agora orar e a nossa oração não poderia ser outra senão: Pai, livra-nos da presunção e abençoe o nosso futuro. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vem comigo nessa oração neste momento. Querido Deus e Pai Celestial, é uma honra poder estar falando contigo. É uma honra poder estar levando neste exato momento a edificação através da Tua palavra à vida dos meus irmãos. Minha palavra é de bênção sobre a vida de todos. E nesse momento, o nosso clamor aqui em conjunto é: livra-nos da presunção. Guarda os nossos corações. Livra-nos de nós mesmos e dá-nos luz para que tenhamos um futuro abençoado. Sabemos que, em se pensando no futuro, teremos que viver muitas coisas. Coisas boas, coisas difíceis, até mesmo coisas ruins, mas que em tudo aquilo que formos viver, e que em cada detalhe do que formos viver, que em tudo, absolutamente tudo, nós possamos glorificar e exaltar e bendizer o Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor tem nos guiado. Continue nos guiando, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Certamente você conhece alguém que está precisando de direção para a sua vida, então compartilhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.